Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Quero agradecer o seu retorno ao canal Milionariamente, um canal construído todos os dias com a intenção clara de trazer conteúdos de livros que possam contribuir cada vez mais com o nosso desenvolvimento pessoal. Este é o áudio 5 da leitura do livro O Código de Moisés, o poderoso instrumento de manifestação do poder de Deus. Agora, sendo o áudio 5, daremos continuidade à leitura do capítulo 10. Quero que você aproveite, quero que você sinta profundamente a mensagem que o autor James F. Tweeman traz e que possa aplicar os conceitos de uma maneira ativa, de uma maneira verdadeira, e que você possa entrar em ação com estes conceitos em sua vida. Fica aqui o meu agradecimento e vamos ao trabalho aqui. Capítulo 10. Ver como Deus vê. A sombra, o nível inicial do Código de Moisés, procura usar o poder inerente ao nome de Deus. Eu sou o que sou, para atrair todas as coisas que o ego acredita não possuir, o que, subsequentemente, irá enriquecer a sua vida. Este é, de fato, o primeiro passo da maestria espiritual, a percepção de que dentro de você reside o poder do universo, ou Deus, e que você pode fazer com ele qualquer coisa que queira. Se você quiser atrair uma impressionante riqueza, assim será. Se você domina essa energia para manifestar a casa dos seus sonhos ou o relacionamento perfeito, em breve isso será seu. Mas é importante entender que este é apenas o primeiro passo e de modo algum o verdadeiro objetivo. Todas as vezes que você pega a coisa que focalizou, seu ego é momentaneamente satisfeito. O problema é que o ego nunca consegue o suficiente. Uma vez que um objetivo é alcançado, você toma consciência do fato de que o anseio anterior, que provocou a busca inicial, ainda está ali e não foi satisfeito de modo algum. Então, você avança para o item seguinte da lista, a próxima coisa ou condição que você acredita que irá finalmente preencher esse poço profundo e insondável. Vez após outra, esse processo é repetido, até que por fim você chega a uma percepção profunda. Não há nada no mundo exterior que possa satisfazer o anseio que você sente. É tempo para uma nova estratégia. É tempo de olhar para dentro. Agora, você está pronto para avançar para o segundo nível do Código de Moisés, ao qual me referi antes como o corpo, representando a alma. Você descobriu que o ego nunca pode ser satisfeito por nada no mundo exterior, e que a satisfação verdadeira só vem da imitação das qualidades e padrões de Deus. Isso requer uma nova decisão, que conduz numa direção diferente. Vamos focalizar nossa atenção na alma. Voltemos à analogia que usei antes, na qual a luz incidindo sobre um corpo criava uma sombra no solo que era confundida com a realidade. Nós desviamos o nosso olhar da sombra de volta para a coisa que a criou, o corpo. Se a sombra é uma representação do ego, então o corpo se torna uma representação da alma. Quando nos damos conta da futilidade de tentar satisfazer os desejos do ego, começamos a voltar nossa atenção nessa direção. Imagine que suas costas estão voltadas para a luz, de modo que você está olhando para a sombra. É tempo agora de se voltar e encarar a luz novamente, negligenciando simbolicamente os desejos do ego. Voltar-se para a luz é o equivalente a optar por ver como Deus vê, buscando dos dons da alma, de preferência àqueles que nunca o satisfarão. Você pode se perguntar, o que significa ver como Deus vê? Em todos os momentos de sua vida, você pode escolher como percebe o que há ao seu redor, isto é, as pessoas em sua vida, as circunstâncias que você experimenta e os eventos que encontra. Se decidir ver através dos olhos do ego, a sombra, você verá tudo como separado e isolado. Como eu disse antes, uma das crenças do ego é que você precisa se defender do que está fora e pode atacá-lo sem aviso prévio. Você observa o mundo através de olhos suspeitosos, incapaz de perceber verdadeiramente, exceto por um filtro escurecido.
As pessoas ou circunstâncias que possam tê-lo servido bem ou lhe proporcionado grande alegria são postas de lado ou mesmo atacadas. Tudo porque você optou por ver o mundo dessa forma. Se você opta por ver através dos olhos da alma, então o mundo e tudo o que há nele aparecem sob uma luz muito diferente. Você percebe que não é separado de nada ou ninguém, mas sim está ligado com a realidade que observa. Não há necessidade de atacar, porque você sabe que não estaria atacando mais que a si mesmo. A única coisa que fica a fazer é abençoar tudo o que você percebe, porque ao final, todas as experiências estão guiando-o para uma compreensão mais profunda do seu mais elevado propósito na vida. Você ouviu mais atrás que o ego busca pegar, enquanto que a alma busca dar. Isso ocorre porque a alma, agora voltada para a luz e não para a sombra, busca imitar a luz, ou Deus. A alma, na realidade, é o elo ou a ponte entre o ego e o divino. Uma vez que você tenha atravessado essa ponte e fundido a sua consciência com Deus, seu propósito terá sido alcançado. E a alma se identifica como uma com o seu Criador. Em outras palavras, a alma é absorvida de volta à intenção de Deus, estendendo-se e expandindo-se exatamente como Deus se estende e expande. Os dois se tornaram um, e apenas a unidade existe. Isso nos leva ao estágio final, a luz. Essa é a fonte de tudo o que você percebe, que ilumina e cria o corpo, alma, e a sombra, ego. O objetivo do Código de Moisés é fazê-lo mudar da identificação de si mesmo com o ego para a visão através dos olhos da alma, e então, finalmente, se lembrar que na realidade você não é nenhum dos dois. Você é a luz. É um com a fonte que brilha sobre o restante da criação. Este é o seu objetivo, mas alcançá-lo vai requerer mais de você do que você pode possivelmente imaginar neste momento. No início da parte 2, você teve a oportunidade de parar e desfrutar das lições que aprendeu, usando-as para atrair para a sua vida tudo o que sempre desejou. Se tivesse escolhido parar por ali, você teria possuído os instrumentos necessários para manifestar qualquer realidade que desejasse, e por um momento teria sido acalmado. Mas essa satisfação não iria durar muito, porque você teria satisfeito apenas os desejos do ego e não teria percebido que há um anseio mais profundo, o de sua alma, que jamais pode ser acalmada por qualquer realização física. A alma busca algo que está para além deste mundo, algo que não pode ser definido ou removido pelo tempo ou pela morte. Ela busca o eterno, ou, ao menos, qualidades de sempiterno que se manifesta nesta vida. Quais são algumas dessas qualidades? Paz, amor, graça, alegria, paciência. Essas estão presentes tanto aqui como no céu, que se define antes como um estado de consciência que um lugar onde você entra quando morre. Essas qualidades são como pontes sólidas ligando este mundo ao mundo real, baseado nas leis da unidade e não nas da separação. O ego e a alma são como veículos que nos transportam nessas várias dimensões, porém apenas até onde são capazes de chegar. Por exemplo, se estivesse dirigindo um carro e chegasse à praia, você não poderia continuar dirigindo além disso. Iria precisar de um barco para levá-lo para o outro lado do oceano. Mas se você não dispusesse do tempo necessário para viajar de barco, iria precisar de um jato para levá-lo mais rapidamente. O ego é como o carro. Ele pode transportar você por terra, mas é muito limitado quando se trata de outras necessidades. O barco pode levá-lo sobre a água, mas também é limitado e só pode deixá-lo do outro lado após um longo período de tempo. Só o jato pode transportá-lo para qualquer lugar, aonde precise ir, porque é capaz de elevar-se sobre a terra e não é limitado pelo terreno. Não importa se você está viajando através de um deserto ou sobre uma montanha. Sua capacidade para elevar-se para uma maior altitude permite-lhe superar as restrições do mundo lá embaixo. Na primeira parte deste livro, você estava dirigindo um automóvel e o ego estava no comando de tudo. Depois, você passou para um barco e a alma começou a levá-lo a lugares que o carro não podia alcançar. Agora, é tempo de embarcar num jato,
pois o lugar para onde você vai não pode ser acessado, nem pelo carro, nem pelo barco. Esse jato irá elevar-se acima da terra e transportá-lo para um novo reino, um reino que não está preso pelas leis ou costumes do passado. Daqui você passa para a luz. O autor agora propõe um exercício de meditação, que é o exercício número 10, que ele chama de afirmar a unidade. Você vai usar o Código de Moisés para ver através dos olhos da alma, que é o mesmo que ver como Deus vê. Todas as vezes que puder, hoje, olhe ao redor e observe as pessoas que o cercam como se fosse uma parte de você. Você sabe que isto é verdade, que você é um com o todo e com todos. Isso lhe dará a chance de aplicá-lo de forma prática em sua vida. E ao fazer assim, irá sentir essa realidade por todo o seu ser. Cada vez que se encontrar numa área onde haja pessoas em movimento, exale dizendo: eu sou isso. Tente identificar-se com alguma pessoa em particular enquanto o diz, e dê o melhor de si para sentir que isso é verdade. Em outras palavras, não basta simplesmente recitar as palavras. Permita que suas emoções preencham os espaços vazios que parecem existir entre você e a outra pessoa. Então inspire e diga: eu sou, sabendo que está afirmando essa unidade com o indivíduo, como Deus. Uma coisa é dizer que você é um com Deus, mas o seu objetivo aqui é sentir literalmente essa realidade, sabendo que é verdadeira. Ao fazer assim, a afirmação não é mais um simples conceito, mas uma experiência que pode ser amada e partilhada. Caros amigos, neste exercício eu queria deixar um comentário, principalmente para aquelas pessoas que vivem nos grandes centros, nos centros urbanos, mas podem ser relacionadas com outras também que vivem em cidades menores. Eu tenho a experiência de, vez por outra, pegar o metrô na linha amarela em São Paulo, e quem já esteve na linha amarela sabe do que eu estou falando. É um turbilhão de pessoas. Às vezes, no correr dos dias, se nos deixamos levar, percebemos e é possível que nos sintamos como se fôssemos bois indo para o abate. Porque desce do trem do metrô e vai atravessando através dos túneis aquela quantidade imensa de pessoas. Eu já pratiquei algumas vezes este exercício de me identificar com aquela massa, mas de uma maneira amorosa, de uma maneira pacífica e que me trouxesse alguma harmonia. A experiência, vou dizer para vocês, ela é singular. Vale muito a pena. Vale muito a pena conectar-se e ter a certeza de que naquele instante você é um com todas as pessoas que ali estão. Você é um com Deus. Você é um com a experiência que você está vivendo naquele momento. Se você tiver essa oportunidade de, ao encontrar uma pessoa ou pessoas, seja num grande evento, seja em qualquer circunstância em que tenha mais de uma, tente se identificar no seu silêncio, na sua pessoalidade, guardado em si, exale e diga: eu sou tudo isso. E depois inspire dizendo: eu sou. Eu sou. É um processo de meditação. Sinta, o seu coração vai palpitar de maneira diferente e a união estará estabelecida. Capítulo 11. Ego versus alma. Até este ponto, estivemos usando uma analogia para ajudar a descrever a sagrada viagem do código, a sombra, o corpo e a luz. Agora, voltemos à história de Moisés para obter uma percepção maior. Na realidade, há 3 figuras no drama quando acontece o ponto da virada, um instante em que o santo nome é dado a Moisés e, em última análise, a todo mundo. Se você se lembra, Moisés estava apacentando suas ovelhas quando viu um arbusto em chamas que não se consumia. Então, ouviu uma voz lhe falando, encarregando-o da missão de garantir a liberdade para os israelitas. O nome de Deus, eu sou o que sou, possui a força que Moisés irá necessitar para criar milagres, demonstrando o fato que o verdadeiro poder não vem das riquezas terrestres, mas
da percepção da nossa unidade com Deus. Agora, aplicaremos à história de Moisés a nossa analogia original. A sombra, ego, agora se torna Moisés. O corpo, alma, agora se torna a sarça ardente. A luz continua a representar Deus, a voz. A qualidade primária do ego é que ele busca fora de si mesmo tudo o que acredita necessário para satisfazer seu anseio. Moisés acreditava que os hebreus nunca poderiam ser felizes até que estivessem livres, e a liberdade, é claro, significava serem liberados do domínio egípcio. Mas a liberdade externa, sem a consciência da liberdade genuína, faz muito pouco para aliviar o desejo mais profundo. É por isso que os israelitas foram incapazes de deixar para trás o símbolo da escravidão, um ídolo que criaram com a forma de bezerro de ouro. A influência de seus captores egípcios ainda governava suas mentes, e quando a pressão aumentou, eles abandonaram suas raízes monoteístas em favor do politeísmo. O fundamento do politeísmo é que há muitos deuses, todos os quais são separados um do outro e da humanidade. Tal conceito está em inteira conformidade com as exigências e expectativas do ego, uma vez que é completamente incapaz de compreender a singularidade. Moisés, entretanto, foi aos israelitas e ao faraó com uma agenda diferente. Ele veio para mostrar ao faraó que Deus é um, e deve ter sido um enorme desapontamento para o rei quando seu próprio povo começou a abandonar o fundamento politeísta. A agenda do ego. O ego tem uma única agenda, sua própria sobrevivência. Por se tratar, em última análise, de uma ilusão, o ego precisa usar tudo o que tem à disposição para dar continuidade à falsa imagem que cria. Por isso, é tão rápido em abandonar uma crença em favor de outra, mesmo quando apresentam ideias antagônicas. Mesmo quando o ego tem abundância de evidências para apoiar a verdade, neste caso, o fato de Moisés ter sido capaz de assegurar a libertação dos hebreus usando o poder inerente ao nome de Deus, no momento em que essas evidências deixam de servir à sua agenda, elas são relegadas. Ele prefere virar a casaca do que morrer, pois a morte é o seu maior temor. O ego convence-o de que, se morrer, você morre, e assim você se torna um conspirador conivente nessa farsa. É assim que o ego racionaliza cada decisão que toma, fazendo parecer realmente razoável seguir um caminho neste momento e depois o caminho oposto. Moisés e os israelitas representam a parte de todos nós que confiaria antes nas evidências de separação que nas promessas do divino. Deus prometeu que os hebreus seriam levados a uma terra onde brotam leite e mel, sua terra por direito de nascimento. Mas no momento em que o vento do deserto começou a soprar, eles puseram em dúvida sua capacidade de sobreviver e voltaram à sua zona de conforto, uma decisão que, ao final, os privou dessa grande recompensa. Colocando de modo simples, o poder do ego é insignificante, por isso ele deve procurar em todos os outros lugares de modo a receber mais. Infelizmente, a maioria das pessoas deste mundo vive dentro desta crença limitada. Acreditam que pode fazer muito pouco por si mesmas, de modo semelhante ao que sentia Moisés no início da sua jornada. Tudo o que é fraco precisa ser reforçado por algo que é forte. E assim, o ego escolhe buscar a sua força fora, de modo a fazer-se sentir mais poderoso. A alma, por outro lado, percebe que fora não há nada que possa ajudá-la de alguma maneira. A força genuína fica dentro, e quando operamos a partir da sabedoria contida em nossa alma, sentimos-nos cheios de poder para criar de um modo novo. Quando vivemos a partir da alma, percebemos rapidamente que a verdadeira função da vida é criar e estender como Deus cria e estende. Então, a impotência do ego é superada e alcançamos um nível de satisfação que a mente jamais pode compreender. A alma realiza isso, como disse antes, dando o que deseja. Se a paz é o objetivo, então a alma oferece a paz aos outros. Se o amor é a intenção, ele é expresso em toda a parte e a todos. A alma recebe imediatamente essas dádivas, porque percebe que não é separada da alma de outra pessoa. Em outras palavras, no fim das contas,
há uma só alma, exprimindo-se por um número infinito de maneiras. Através do serviço, nos deslocamos das crenças limitadoras do ego para a expansividade da alma. Finalmente, enquanto a alma se recorda de sua unicidade com todas as outras formas, nos movemos para a luz, isto é, Deus. A abundância completa e divina é alcançada. A partir desse ponto em nosso estudo, iremos aplicar a conversa de Moisés com Deus como a estrutura para compreender o código e usá-lo para atrair tudo o que jamais pudéssemos desejar. Mais uma vez, Moisés representa o ego, a parte de nós que percebe a abundância divina como algo existente fora de nós mesmos. A sarça ardente representa a alma, a parte de nós que queima os desejos do ego e busca uma visão e um chamado mais altos. E Deus é o verdadeiro objetivo, a parte mais suprema de nós que se lembra de sua unidade com toda a realidade. Em última instância, o código de Moisés é a fusão desses aspectos, buscando em cada um deles os recursos para criar paz em nossa vida e no mundo. A pergunta diante de você agora é simples. Quem é você neste drama da manifestação? Você é Moisés, usando a tecnologia que aprendeu para atrair todas as coisas que possui atualmente, acreditando que enriquecerão sua vida? Ou você é o arbusto em chamas, incandescente pela energia da criação e oferecendo-a a todos que encontra? Ou ainda, você é Deus, consciente da conexão íntima que partilha com todos os seres vivos e inteiramente presente com o próprio coração da divindade? A escolha sempre foi sua, e a sua percepção é baseada na figura que você escolheu encarnar. O fato de você ter chegado até aqui indica que finalmente se deu conta da futilidade do caminho do ego. Você pode ter atraído todas as coisas que pensou que fossem satisfazer seu anseio interior, casas, carros e abundância, mas nunca ficou realmente livre da ansiedade. Não importa quantas posses tenha acumulado. Você pode ter até aprendido a arte de dar o que sua alma mais deseja, e fazendo isso, ter percebido que aquilo sempre foi seu. No entanto, ainda há um passo final a dar, que a sua mente de fato não pode compreender. Capítulo 12. O passo final. É tempo de entrar nessa realidade agora. Você está pronto para finalmente alcançar o verdadeiro e mais alto objetivo do Código de Moisés? Sendo assim, você vai reunir a sua consciência com a consciência de Deus e verificar que é um com seu Criador. Não fique surpreso se isso o faz tremer um bocado, enchendo o seu coração ao mesmo tempo de excitação e de pânico. Isso é mais do que natural, mas como você leu muitas vezes, o final é certo. Você não teria prosseguido na leitura se não estivesse pronto ou se não tivesse atraído isso para a sua vida. Tudo o que você precisa fazer é dar um passo à frente. Os anjos farão o resto. Imagine agora que você tenha estado desempenhando um papel numa peça dramática por tantos anos que a linha fina separando a personalidade que você criou e o seu eu real tenha ficado indistinta. Ao invés de tirar as roupas e a maquiagem, depois que a apresentação termina, você volta para casa e finge que ainda é a personagem. Toda vez que surgem circunstâncias que requerem sua atenção ou resposta, você decide agir de acordo com essa pessoa fictícia, que de fato não existe. Ao fazê-lo, a verdade em você ficou obscurecida e você perdeu a pista de suas necessidades e desejos genuínos. O você que Deus percebe caiu adormecido e parece que você pode nunca mais estar acordado outra vez. O seu despertar, porém, foi pré-ordenado, e se você tiver escolhido assim, pode se lembrar e acordar do sonho de separação hoje, neste mesmo momento. Você foi enganado e levado a acreditar que isso leva tempo e que você teria de mudar quem é você para ser quem é realmente. Isso chega, de alguma maneira, a fazer algum sentido? Meu caro amigo, eu espero que você tenha prestado bastante atenção neste parágrafo, neste trecho, porque ele resume basicamente aquilo que nós conduzimos em nossa vida nesses dias. Reflita um pouco sobre isso.
Eu vou ler este parágrafo novamente para que nós possamos ter uma compreensão bastante clara. Imagine que você tenha estado desempenhando um papel numa peça dramática por tantos anos que a linha fina, separando a personalidade que você criou e seu eu real, tenha ficado indistinta. Ao invés de tirar as roupas e a maquiagem depois que a apresentação termina, você volta para casa e finge que ainda é a personagem. Toda vez que surgem circunstâncias que requerem sua atenção ou resposta, você decide agir de acordo com essa pessoa fictícia que não existe realmente. Ao fazê-lo, a verdade em você ficou obscurecida e você perdeu a pista de suas necessidades e desejos genuínos. O você que Deus percebe caiu adormecido e parece que você nunca pôde estar acordado outras vezes. O seu despertar, porém, foi pré-ordenado, e se você tiver escolhido assim, pode se lembrar e acordar do sonho de separação hoje, neste mesmo momento. Você foi enganado e levado a acreditar que isso leva tempo, e que você teria que mudar quem você é para ser quem é realmente. Isso chega a fazer algum sentido? Por que você teria de mudar para se tornar seu eu autêntico? Agora a insanidade do ego foi esclarecida e é tempo de deixá-lo de lado, para sempre, em favor da visão de Deus que nunca muda. Vamos ler isso novamente. A visão de Deus que nunca muda. Mesmo enquanto você desenhava um papel de uma peça que você mesmo escreveu, Deus nunca esqueceu quem é você realmente. E Deus não esqueceu, você também não esqueceu. Essa é a maior notícia do universo, porque significa que você foi protegido de todos os conceitos sem significados que você criou para esconder-se de quem é realmente. Eles nunca existiram realmente, exceto em sua própria imaginação. Que outra escolha você tem agora, se não levantar-se, espreguiçar-se e dar-se conta de que nunca deixou realmente o seu verdadeiro lar? Você esteve protegido e a salvo desde o início, e nunca houve nada que você tenha feito, nenhum pecado cometido ou erro abraçado que tenha mudado o que quer que fosse. Se você é um com Deus, e Deus não se esqueceu de quem você é realmente, então deve ser fácil para você acordar e se lembrar. O que muda quando você finalmente realizar isso? Nada, de modo algum. Mais uma vez, apenas o seu ego acredita que você pode mudar, que tudo a seu respeito e ao seu redor se transformará quando você finalmente aceitar a verdade. Você já chegou a imaginar como poderia agir quando por fim fosse iluminado? Isso inclui imitar alguém que você percebe como diferente de si, alguém que você acredita estar desperto? Em outras palavras, quando você desperta, talvez você venha a se comportar mais como aquela pessoa do que como você mesmo. Se o indivíduo é de outro país, acredita numa religião diferente, fala com um sotaque pouco familiar, o ego fica muito feliz, porque assim tem todas as razões para negar quem você é exatamente agora. Ele olha para todas as ilusões que você cria sobre o que significa ser iluminado e diz: algum dia você poderá ser assim. Mas o algum dia nunca chega. A ideia de que você precisa alterar quem é para ser iluminado é uma das principais defesas do ego contra a verdade. Independentemente de se a ilusão está funcionando para você, você tem mais receio da mudança do que pode perceber a verdade. Você tem medo do que poderia significar a posse de um tal poder e de como você poderia agir se fosse tão livre. Entretanto, são temores que não têm base em nada que seja real. São apenas sombras da realidade. O que é real não pode ser ameaçado e nem ameaçador. Aceite isso e pronto, pois a jornada do despertar é exatamente por aí. Então, como tudo isso se aplica ao Código de Moisés? Colocado de modo simples, o passo final deste processo: reconhecer que você é um com Deus. Portanto, foi chamado para agir como Deus no mundo, e é a coisa mais ameaçadora do universo. É fácil aceitar que você deve renunciar à insistência do ego em pegar tudo que você acredita estar fora de si mesmo. É fácil para você até mesmo perceber que dar e receber são o mesmo. Mas a ideia de que você é verdadeiramente um com Deus
E a essa você não consegue abraçar inteiramente. Com efeito, você fará tudo e qualquer coisa para evitar aceitar isso no nível mais profundo. Então, qual é a resposta? Como você libera todos os medos ocultos e primordiais que têm evitado que você se dê conta da verdade? Você não libera. Espere um minuto. Talvez isso seja algo novo, algo imprevisto que você nunca imaginou antes. Você pode perguntar: não fazer absolutamente nada? Não tentar sequer liberar a ilusão final da separação? Essa coisa mesmo que tem evitado que eu me dê conta de que já sou iluminado? Você se sente relaxando com a compreensão de que não precisa fazer absolutamente nada? Esta é a ideia toda. Quando você tem medo de alguma coisa, constrói muros de proteção difíceis ou mesmo impossíveis de serem ultrapassados por você. Mas quando você está à vontade, os muros ficam muito baixos em relação ao solo, tão baixos que qualquer criança poderia atravessá-los. O objetivo é ajudá-lo a parar de colocar pressão sobre si mesmo para fazer o que quer que seja, mas permitir que seja feito para você. O autor propõe aqui uma sequência. Vamos respirar por um momento. Todo este tempo, você esteve focado no que precisa fazer para praticar o Código de Moisés, para atrair tudo o que realmente deseja. Mas ao menos era fácil dizer quem estava fazendo o trabalho. Você estava, mas agora está lhe sendo dito algo muito diferente. Você está sendo solicitado a dar um passo atrás e não fazer absolutamente nada. E fazendo assim, tudo irá acontecer por si mesmo. Não exatamente. O que realmente está sendo solicitado de você é que fique quieto, de uma vez por todas, e deixe que Deus dê o passo final em seu lugar. Você já fez tudo o que precisa fazer, já avançou para além dos desejos infindáveis do ego, e adotou uma nova maneira de olhar para o mundo e tudo o que há nele. Você também aprendeu como dar o que mais deseja, percebendo assim que o mesmo estava dentro de você o tempo todo. Realizou um trabalho impressionante e deveria ser premiado por isso. Mas este passo final não é para ser dado por você. Quanto antes descobrir isso, tanto mais rápido acontecerá. É literalmente um passo para fora deste mundo em direção à eternidade. Até agora, as decisões que você tomou eram derivadas de sua crença em tempo, espaço e todas as limitações aí contidas. É tempo de confiar no único que não conhece essas limitações. O único que tem o sagrado papel de remover de você todas as coisas que o tempo iria reclamar e estabelecer o seu coração no mundo real. Em outras palavras, você não pode dar esse passo final por si mesmo, mas ele pode ser dado por você. Esse é o passo que Deus deve dar, pois somente então você terá consciência de que você e Deus são um. Aqui está a melhor parte. O passo que estou descrevendo já foi dado há muito tempo, antes do início dos tempos. Isto é um passo que não leva a lugar nenhum, senão aonde você sempre esteve. É o passo que leva ao coração e para o céu, que sempre foi o seu lar. Essa é uma viagem sem distância. Nosso único objetivo tem sido perceber, não em nossa mente, mas em nosso coração, que a verdade em nós nunca mudou e que temos a capacidade e o direito de viver dentro dessa verdade agora, neste preciso momento. Não há nada que precisemos fazer, nada que precisemos alterar, pois aquilo em que estamos focados agora nunca poderá mudar, não importa o que aconteça. Essa pode ser uma das coisas mais difíceis de serem aceitas por qualquer um de nós, porque até agora sempre nos foi dito o oposto. Fomos ensinados que temos a capacidade de perder nossa herança divina através do pecado ou fazendo escolhas que destroem a alma. O que estamos aprendendo agora é que não há nada neste mundo que possa destruir a alma, uma vez que o amor de Deus é incondicional. Podemos ser capazes de retardar nossa consciência desse amor, mas isso é inevitável. Agora, você tem a oportunidade de aceitar o passo final do Código de Moisés, abraçando sua eterna unicidade com a fonte divina. É difícil para você reconhecer que esta solução sempre esteve tão perto, que
que não passava de uma escolha óbvia? Entretanto, essa não é a pergunta que você deveria estar fazendo a si mesmo, pois o passado se foi e não significa nada. A única pergunta apropriada é: você irá abraçá-la agora? Como você vai responder? Se você disser que sim, então Deus dará o passo que você tem sido incapaz de dar por si mesmo e irá lembrar de quem é. Foram-se os dias de esforçar-se atrás do apetite insaciável do ego. Tudo o que lhe resta são as recompensas abertas do céu, aqui e agora, esperando que você as receba e reparta. Isso é o que Deus faz e agora cabe a você fazer o mesmo. O código de Moisés agora está completo dentro de você. Sua decisão era tudo o que era necessário. E depois, sua disposição para recuar e permitir que Deus desse o passo final. O mundo e tudo o que há nele agora esmaece e se dissolve em seu santo propósito, pois esse é o seu propósito também. Respire profundamente e permita que isso seja verdadeiro. Pensamentos finais para a parte 2. Bem-vindo ao lar. Você começou esta jornada enfocando tudo o que você percebia como externo, todas as coisas que você pensava precisar para ser feliz e pleno. Então percebeu que não havia nada além da verdade dentro de você e começou a oferecer essa dádiva a todos, de modo a conhecê-la e lembrá-la por si mesmo. Finalmente, você optou por ficar quieto e permitir que o último passo fosse dado em seu lugar, um passo saindo do mundo que você criou e entrando no mundo criado por Deus. A jornada agora está completa, mas não porque eu o estou dizendo. Você irá experimentar a verdadeira realização do seu desejo mais elevado quando o reclamar. E isso só pode vir de você. Sempre existirão aqueles que lembram do que você já sabe, mas a disposição de avançar para a luz é somente sua. O código de Moisés é uma dádiva do céu, uma conversa que o leva ao relacionamento divino, que efetiva cada esperança e sonho que você jamais pôde conceber. Não há nada fora do que Deus criou. Nada para você receber de quem quer que seja ou qualquer coisa que já esteja plenamente presente no interior. Abrace-o. Isso é seu, pois a verdade nunca irá abandoná-lo. Moisés pode nunca ter alcançado a terra prometida, mas você alcançou. Você o fez adquirindo a consciência de que não há absolutamente lugar nenhum para ir. Você descobriu onde sempre esteve, no céu. Não há deserto a atravessar, nenhum faraó contra quem lutar. Não há nada a não ser os seus próprios pensamentos e as decisões que você toma a respeito de si mesmo. Afirme ser um com Deus e fale com a voz por Deus. E tudo o mais lhe será dado automaticamente. O reino do céu está por toda parte, ao seu redor, neste exato momento. Abra os olhos agora e veja, e só então será verdadeiramente visto. Meu caro amigo, minha cara amiga, aqui termina, objetivamente, o Código de Moisés. O autor, James F. Tweeman, propõe ao final do livro ainda mais algumas páginas que são consideradas como pós-fácil e apêndice. Estas páginas eu gravarei e darei continuidade no áudio 6 e último áudio desta série, para que a gente possa completar este trabalho que teve início, curiosamente, em setembro, né? Eu espero que vocês estejam aproveitando, compreendendo a mensagem transmitida pelo autor, que é de uma profundidade incrível, e que possam aplicá-las nos seus cotidianos. Recebam aqui o meu carinho, o meu abraço, e na sequência iremos para o último áudio, o áudio 6 desta série. Recebam todos a minha gratidão.